Oi, eu sou o Kurt e recentemente eu passei pela minha primeira decepção amorosa. Foi aos 19 anos de idade, no ano em que eu vou fazer 20. Tava demorando um pouco, né, convenhamos. Eu acho que a única coisa mais prejudicial do que a quantidade de energético que eu consumo por dia é o meu gosto pra mulher. Então, com base nisso, eu acho que eu já tava sentindo que aconteceu alguma coisa do tipo. Então, mas quando a vida te dá limões, você faz uma limonada, então é por isso que hoje eu tô aqui com uma temática de vídeo diferente. Eu decidi assistir o filme 500 Dias com Ela e fazer meio que uma review desse filme aqui, considerando que, primeiro, eu nunca assisti esse filme e eu sempre vi muitas reviews das pessoas falando sobre como que ele tem a ver com, sei lá, os 3 amores da sua vida ou alguma coisa do tipo. Então eu sempre vi muita gente se aprofundando demais no que esse filme significa e sobre como que você interpreta ele de formas diferentes, dependendo da fase que você tá passando. E eu fiquei interessado. 500 Dias com Ela. Essa introdução tá sendo gravada antes de eu assistir o filme. E é isso. Eu volto quando eu terminar. Alguns momentos depois... Por que não me falaram que era um filme de terror logo de uma vez? Eu não sei nem por onde começar. Eu não quero me prender numa interpretação tão racional assim de ei pessoal, olha só o que o protagonista fez. Mas se ele tivesse agido dessa forma, as coisas não teriam acontecido. Ele se machucou sozinho ou qualquer merda do tipo. Até porque, como eu falei no vídeo do Dia dos Namorados, quando você tá no olho do furacão é bem difícil de entender o que tá acontecendo. E pra falar a verdade, eu já entendo que as minhas atitudes são bem prejudiciais. Só que quando você tá, mais uma vez, no olho do furacão, é um pouquinho difícil de entender, sabe? O que eu quero dizer é que é complicado de agir sob pressão ou diante da situação que você pensa tanto na teoria. É tipo você chegar em alguém que dirige há um bom tempo e perguntar pra essa pessoa como que ela sai com o carro. E aí ela diz, afunda o pé na embreagem, passa a primeira, vai tirando o pé do freio. E quando essa pessoa tá no trânsito de verdade, com uma porrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo, ela não lembra como que faz pra sair com o carro do lugar, que é algo básico. Eu sei que eu ainda sou muito imaturo e que eu ainda vou passar por muita coisa, quer dizer, 19 anos, mas acho que eu já cheguei na fase de assistir esse filme e conseguir me identificar com uma coisa ou outra. Não que isso seja lá muito positivo, né? 7 minutos de filme. Esse cara já tá sendo melancólico, idealizando uma pessoa na cabeça dele, ignorando todo o resto do planeta, pensando que só aquela pessoa existe, só a Summer existe. Ah, cara, muito estúpido. Me identifiquei demais. Alguns momentos depois... Ai, puta merda, cara. Ela acabou de falar que adora Smith. Eu disse que adoro Smith. Ah, isso vai dar muito errado, mano. O meu problema é que eu já tinha alguns spoilers também, então meio que eu já imaginava o que ia acontecer no final do filme. E é claro que esse vídeo aqui também vai ter spoilers, mas o filme é de 2009, cara. Se você não assistiu ainda, vai assistir. A questão é que eu já sabia que no final a Summer iria se casar e não com o protagonista, que é o Tom. E isso já cortou um pouquinho da brisa, porque dava pra ter levado em consideração um pouquinho mais esse suspense que eles criam. Eventualmente, mais pro final do filme, tem uma cena em específico, eles vão pra um casamento e além da Summer ser a primeira pessoa a pegar o buquê que a noiva tinha jogado pra trás, tem essa tradição de que a pessoa que pega o buquê vai se casar. Um pouquinho mais pra frente, numa festa, o Tom olha pra mão dela e ele vê ela mostrando uma aliança, assim, pra uma amiga. Então, por aí já dava pra considerar que essa história não teria um final feliz. E a questão é essa, né? Será que seria um final feliz se os dois continuassem juntos? No começo dessa história, a Summer fala que ela não acredita no amor, enquanto o Tom acredita muito, até demais, no amor. O rapaz Tom Hansen, de Margate, Nova Jersey, cresceu acreditando que nunca seria feliz de verdade, até o dia que conhecesse a predestinada. Esta crença foi da exposição precoce à música pop britânica triste e à total má interpretação do filme A Primeira Noite de um Homem. A garota Summer Finn, de Shinnecock, Michigan, não compartilha desta crença. Desde o término do casamento de seus pais, ela só adorava 2 coisas. A primeira, seus cabelos negros compridos. A segunda era como ela conseguia cortá-los facilmente e não sentir nada. Depois dessa relação dos dois, depois desses 500 dias com ela... Ah, ele disse! Eles basicamente trocam os papéis. A Summer começa a acreditar sim em amor e o Tom acredita, mas não como antes. O final fica um pouquinho em aberto, então não dá pra saber se o Tom realmente evoluiu como pessoa, se ele agora é capaz de reconhecer os próprios erros e seguir em frente. Mas a gente espera que sim, até porque ele já conheceu outra mulher, e essa outra mulher é a Autumn. Autumn em inglês significa outono, e Summer em inglês significa verão. E nesse momento ele até quebra a quarta parede e olha diretamente pra câmera, então é interessante, dá pra entender aí qual que é a relação entre as duas, qual é o paralelo entre as duas. Pra ser sincero, eu pensei que quando eu sentasse pra assistir esse filme, eu diria que o meu caso
caso foi idêntico ao do Tom, e eu já tinha uma imagem criada a respeito desse filme por conta de outras pessoas, do que outras pessoas falavam sobre ele. Então eu sempre ficava um pouquinho na dúvida, sabe, o que se trata exatamente. Na minha cabeça, a Summer, ela era uma completa manipuladora e o Tom era basicamente um emocionado. E aí juntou os dois e pronto. E dava pra entender que os dois tinham errado nessa relação, que eu vou chamar de relação por mais que os dois nunca tenham oficializado de forma nenhuma. Mas não, eu vejo ele como uma pessoa muito sensível e ela como uma pessoa muito decidida. O problema não tá exatamente nessas características, sabe? Só que ele se aproximou dela como se ele fosse decidido também. E ela se aproximou dele como se ele fosse decidido também e não deu certo. Essa característica dele de ser muito sensível, de sentir demais, ela é muito perigosa. E nesse sentido, sim, eu me identifiquei muito. Eu já fiz 2 vídeos aqui que são um pouquinho mais emocionais. Eles não estão no canal agora, eu privei os 2. Um deles fala sobre nostalgia e alguma coisa ou outra tem um pouco a ver com esse contexto aqui. E o outro fala sobre ghosting. Poucas pessoas viram, que continue assim. Mas o que eu compartilhei nos 2 foi justamente que eu sou uma pessoa que sente muito. E esse tipo de coisa que eu não vou me aprofundar. E sentir demais é um grande problema, da mesma forma que sentir de menos também é. Agora, fazendo um paralelo com a minha vida, eu acredito que o meu caso deveria ter sido muito pior pra ser equivalente ao caso do Tom e da Summer. Porque os dois realmente tiveram alguma coisa. O primeiro passo foi da Summer. Ela foi até o Tom. E talvez ela tava usando ele pra tentar sentir alguma coisa que ela não tinha sentido com mais ninguém. Ela se abriu pra essa possibilidade. E no final, não sentiu. Acontece. Então, ao mesmo tempo que não dá pra culpar ela porque ela disse que não queria nada sério, também não dá pra culpar o Tom só porque ele considerou que ela queria algo, principalmente porque o que ela dizia não condizia com o que ela fazia. Eu não quero nada sério, mas a gente vai se pegar com força. Eu não quero nada sério, mas a gente vai fazer piadinha de que nós já somos casados. Nossa casa é realmente deliciosa, né? É, O nosso programa. eu tô faminto. Vamos comer? O cheiro tá delicioso. É porque está delicioso mesmo. Eu mesma que fiz. Eu não quero nada sério, mas a gente vai andar de mão dada por aí. Eu não quero nada sério, mas eu quero ficar do seu lado. Pra que rotular? A gente tá feliz, não é isso que importa. Eu só quero te dizer que eu não tô, sabe, querendo nada sério. Essa cena se passa 5 minutos depois da anterior. Mas no final, eu acredito fielmente que esse tipo de situação, esse tipo de relação, ela serve sim pra alguma coisa, tá? Muito do que o filme apresentou é sim questão de perspectiva, como por exemplo aquela questão final de que o narrador diz que tudo não passa de coincidência e de que as pessoas se encontram e não dá pra você botar a culpa no universo, no destino, querendo dizer que existia um motivo por trás de cada encontro, de cada pessoa que você encontra. Se Tom aprendeu alguma coisa, foi que não se atribui um grande significado cósmico a um simples evento na Terra. Coincidência. É tudo que qualquer coisa é. Nada mais que coincidência. Isso é sim perspectiva. Eu já acreditei fielmente nisso. Fielmente mesmo. Se eu tivesse ficado 10 minutos a mais em casa naquele dia, eu não teria conhecido essa pessoa. Se eu tivesse feito isso ou aquilo diferente, ela não estaria na minha vida agora. Eu não acho que atualmente eu penso muito nisso da mesma forma que eu pensava antes, porque por mais que eu ainda acredite nisso, que eu acho sim que é real, que tem pessoas que a gente encontra com um motivo, com um propósito, eu pelo menos tento não romantizar demais esse tipo de coisa, porque eu já fiz isso demais. E no final, quando você acaba romantizando demais uma pessoa, uma relação, alguma coisa que você tem com alguém, você cai basicamente naquela armadilha da nostalgia que eu falei nesse vídeo, no vídeo anterior, que ninguém nunca vai ver, de basicamente dar mais valor para as coisas positivas do que para as coisas negativas que envolvem a realidade. Porque no final a realidade não é 100% ruim, também não é 100% boa. Ela é uma mistura das duas coisas. O paralelo que eu quero fazer é esse. A nostalgia faz você olhar para o passado, identificando somente as coisas positivas. E quando você romantiza uma relação com alguém da forma que o Tom romantizou a relação dele com a Summer, ele fez a mesma coisa. E pior, ele fez isso no presente. Ei, Tom, escuta, eu
sei que você acha que ela era especial, mas eu não acho. Eu acho que tá só lembrando das coisas boas. E da próxima vez que olhar pra trás, eu acho que devia olhar direito. Mas honestamente, quem sou eu pra julgar, né? Eu disse que o caso do Tom e da Summer é muito pior do que o meu, só que levando em consideração que foi um caso fictício, eu acho que o meu tá ganhando por causa disso. 500 dias dá um pouco menos de 1 ano e meio. Vamos considerar, vou fazer um chute, eu não pesquisei essa informação, mas vamos considerar aí que o Tom, ele tem por volta dos seus 28 anos de idade. 28 anos de idade dá 10.220 dias. Ou seja, desses 10.220 dias de existência até aquele momento que ele tinha, 9.720 foram sem a Summer. No final do filme você vê como que ele ficou destruído e pensou que a vida dele tinha acabado, porque a Summer tinha saído da vida dele, só que ela representa uma parcela tão pequena, sabe? E no final, fazendo as minhas contas, a minha Summer durou 210 dias. Considerando os meus 20 anos de idade, eu vivi por 7.300 dias. Ou seja, quase 7.100 dias vividos sem ela e 200 dias vividos com ela. Encarando esse tipo de número, você já consegue olhar pra situação e pensar, eu vou mesmo deixar de viver o resto da minha vida por conta desses 200 dias? Eu peço desculpas se esse vídeo estiver muito bagunçado e não estiver fazendo muito sentido, eu estiver só jogando informações aqui, mas o problema é, a minha cabeça tá exatamente assim agora. Quando eu passei pelo final da minha Summer, quando finalizou aí os nossos 210 dias, eu senti muita coisa ao mesmo tempo. Foi tristeza, rejeição, sei lá, eu me senti um pouquinho inútil também, mas eventualmente tudo passa. Claro, as primeiras 2 ou 3 noites são horrorosas, eu fui dormir 4 da manhã, mas eventualmente passa. Ao mesmo tempo que esse vídeo aqui é um experimento, ele também é um registro de como que eu fiquei depois dessa primeira experiência, e eu acho isso aqui muito interessante, porque quem sabe daqui a alguns anos, quando eu chegar na minha segunda desilusão amorosa, eu não faço esse experimento mais uma vez, eu assisto esse filme de novo e aí tem uma visão totalmente diferente. Bom, eu acredito que no geral é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu sou o PK e até mais. Se inscreve no canal, por favor. We're recording. Happy New Year! 1, 2, 3. Let's see. 1, 2.